A palavra de Deus fala lá em 2 Coríntios 4:4, fala que o Deus desses séculos cegou o entendimento dos incrédulos, ou seja, dos descrentes, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Então a incredulidade tem tomado conta do povo de Deus. Ela sempre tomou. A incredulidade é um demônio, é uma situação, é uma circunstância que a gente tem que vencer todos os dias. Você pode ver vários homens da Bíblia, fizeram vários feitos, fizeram vários prodígios, mas sempre a incredulidade estava presente. A incredulidade é algo que faz parte da nossa vida, no cotidiano. Não é pelo fato que a gente é crente, que a gente anda com Deus, que a gente vai deixar de... Às vezes a gente não acredita. E você vê na Bíblia falando aqui que Jesus Cristo, quando ele desce do monte da transfiguração, ele se depara com os mestres da lei, discutindo com os seus discípulos. Discutindo o quê? O que o pai de família fala? Mestre, eu trouxe meu filho para os seus discípulos, mas só que eles não conseguiram expulsar o demônio. A incredulidade. A incredulidade que impede a luz do Evangelho. E os mestres da lei estavam discutindo com os discípulos de Jesus. Ah, será que é esse mesmo Cristo? Ah, estão expulsos aí para ver. Ó, o demônio aí não está saindo não. A incredulidade impede. E ele está lá tentando expulsar o demônio e nada acontece. E os mestres da lei discutindo com ele, se não é Jesus não, o filho do Zé, o carpinteiro, esse cara não passa de um charlatão, esse cara é um mentiroso que fica querendo enganar todo mundo. Ah lá, pra você ver, o demônio não está saindo nada não, gente. Olha aí, multidão, não tem ninguém não, Jesus não é ninguém não. A primeira coisa que Jesus desce do monte, quando ele vê a multidão, ele fala para os mestres da lei: o que você está discutindo com meus discípulos? Para você ver como é que a incredulidade interfere as coisas na nossa vida. E o pai de família, o pai daquele jovem, chega apavorado para Jesus e fala para Jesus: mestre, eu trouxe meu filho para os seus discípulos, eles não puderam o curar, o libertar, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de mim. Se tu podes fazer alguma coisa, cura o meu filho, porque muitas das vezes, desde a infância ele está assim, desde a infância o demônio tenta o matar, desde a infância o demônio joga ele no fogo, desde a infância o demônio joga ele na água, mas tem compaixão de mim. Quantas das vezes a gente não fala para Deus ter compaixão da gente? Só que a gente é incrédulo. E a gente sabe que Deus faz muitas das coisas e fala: se tu podes. Olha o que Jesus diz: se eu posso, tudo é possível ao que crê. Não esqueça disso, meu irmão. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E você vê que Jesus Cristo, ele corta no mesmo instante. Olha que o homem fala para ele assim: se tu podes, se eu posso. Não, aqui a incredulidade não entra não, filho. Tudo é possível ao que crê. A Bíblia diz lá em Eclesiastes que quando os dias forem bons, a gente tem que aproveitar bastante, curtir bastante. Mas quando os dias forem ruins, a gente tem que considerar, porque foi Deus que fez assim, para que o homem não descubra nada sobre o seu futuro. Às vezes, quando o dia é mau na nossa vida, a gente já pensa em desistir, pensa em sair da igreja. Mas só que foi Deus que fez o dia ruim. Quando os dias for bom, considere, curte bastante. Mas quando for ruim, releve, porque Deus fez assim. Só que muitas das vezes a incredulidade, elas nos cega, assim como a Bíblia diz. E na Bíblia, vários homens que fizeram, que marcaram a nossa geração praticamente, que marcaram a Bíblia, que o nome deles estão aqui, eles tiveram incredulidade. Moisés, abre a sua Bíblia comigo, em Números 11. Números 11, vou ler do 18 ao 21. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Números 11, 18, 21. Aqui relata que quando Deus tirou o povo do Egito, passado algum tempo, o povo começou a reclamar,
Porque todo dia era só maná. Maná batido, maná como bolo, maná no café da manhã, maná na tarde. Era igual aquele desenho do Pica-Pau. Todo dia coco. É coco assado. Mas a Bíblia fala que quando eles começaram a... Não, olha para você ver, gente. Quanto que é importante. Nem foram o povo de Israel que começaram a murmurar. A Bíblia fala que foram estrangeiros que estavam no meio deles. Falando, pô, lá no Egito a gente comia. Nossa, aquele peixinho achado que tinha no Egito. E aquele pepino lá. E a terra lá era abençoada, o pepino estava gigante. Eles começaram a reclamar. Muitas das vezes nós que somos cristãos, ouvimos pessoas do mundo reclamar e queremos murmurar junto com eles. Às vezes a gente esquece do Deus que a gente confia. A Bíblia fala que as más companhias, ou seja, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, aqueles povos que estavam na presença de Deus, junto com o povo de Deus, começaram a tirar o povo de Israel do foco. Começaram a reclamar. No Egito a gente tinha cebola, no Egito a gente comia pepino. E Moisés passando na tenda, na porta da tenda, ouviu. E foi falar com Deus. Ó Deus, por que o Senhor colocou esse castigo sobre mim? Esse povo que o Senhor fez eu tirar do Egito. Esse povo aí está reclamando que no Egito comia cebola, que no Egito tinha lagosta, que no Egito tinha essas coisas. Por que o Senhor fez isso cair sobre mim? Ah, Deus, tira minha vida para que eu não veja tais maus, mas tira minha vida. E Moisés, e Deus diga para Moisés, versículo 18, diga ao povo, consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo, ah, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito, agora o Senhor lhes dará carne, e vocês comerão. 19, vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas o mês inteiro, até que lhe saia carne pelo nariz, e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor, que está no meio de vós, e se queixaram a ele, dizendo, por que saímos do Egito? 21, disse porém Moisés que levantou o cajado, o mar abriu, Moisés que feriu a rocha e saiu água. Olha o que Moisés disse para Deus. Disse porém Moisés, aqui estou no meio de 600.000 homens de pé, e dizes, darei ele carne para que comerem durante o mês inteiro? Será que haveria suficiente para ele se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que havia o suficiente para ele se todos os peixes do mar fossem apanhados? E o Senhor respondeu a Moisés, estará limitando o poder do Senhor? Olha o Moisés sendo incrédulo. Olha a incredulidade cegando o entendimento, a imagem de Deus na vida de Moisés. O Moisés que levantou o cajado, o mar abriu. O Moisés que ficou 40 dias lá no monte com Deus. Deus fala para ele assim, ó, fala para o povo se consagrar, que amanhã eu vou fazer cair carne do céu sobre cada um. Vai comer carne durante um mês. Se o povo guloso, se o povo morto de fome. Até sair carne do nariz deles para eles terem nojo. E Moisés fala para Deus assim, ah, não, você está de passado com minha cara, né, Deus? Na nossa linguagem de hoje. Você está falando que vai dar carne para esse povo comer durante o mês, esse povo morto de fome? Nem se o Senhor matasse todas as vacas das fazendas aí, esse povo conseguiria comer carne. Nem se o Senhor apanhasse todos os peixes do mar. Pescada é trabalho, né, Gigi? Nem se o Senhor pegasse todo o peixe do mar, esse povo conseguiria ser alimentado. E o Senhor me diz que eles vão comer carne durante o mês. Ah, Deus, você não está falando isso não, você não está falando isso não. E olha o que Deus disse para Moisés, estaria você limitando o meu poder, Moisés? Estaria você limitando o meu poder? A incredulidade, irmão, na nossa vida, a incredulidade, ela anda acompanhado com a ingratidão. O nosso cérebro, por si próprio, ele é negativo. Não é possível que só eu que sou assim. Já viu quando você vai tomar uma decisão? Dá um exemplo, quando eu fui tirar minha carteira. Falei, vou gastar 1.700 com a minha carteira. Se não dá certo, se eu tomar bomba. O cérebro, por si próprio, é negativo. A incredulidade, mais uma vez, querendo se manifestar na nossa vida.
Olha Moisés viu um monte de coisa. Viu a sarça sendo no deserto pegando fogo sem ser consumida. Deus falou para Moisés: o que você tem na mão, Moisés? Tem uma vara. Jogou no chão, a vara virou a cobra lá, depois pegou, virou um pedaço de pau de novo. Você vai para o Egito, com essa vara eu vou manifestar meu poder. Chegou lá, primeiro dia, praga. Segundo dia, praga. Terceiro dia, praga. E Deus fala que vai fazer cair carne do céu. Olha a ingratidão do povo. Já estava caindo maná do céu. Deus não podia trocar o cardápio? Às vezes a nossa incredulidade faz a gente acostumar com aquilo que Deus já deu. Deus muda sempre o cardápio. Deus mandou Abraão ir sacrificar o filho dele. Chegou lá, Deus falou: não precisa sacrificar não. Deus muda as coisas. Às vezes quando você é incrédulo, você fala as coisas que Deus faz acontecer. Exemplo, Gênesis 17:17. Abraão lá prostrado, Deus fala assim: ó Abraão, no ano que vem eu vou te dar um filho. Abraão riu. Você está falando que o velhão aqui de 130 anos vai ter um filho com uma mulher de 90? E Esther ainda por cima. Você está de brincadeira comigo, Deus? Não, fala o seguinte: eu já tenho o Ismael barbudão aí, ó. Faz a minha descendência de Ismael. Deus falou: aí, Abraão, você não sabe o que você fala não, mas eu vou levar em conta o que você falou. A incredulidade, irmão, grave bem isso no teu coração. Quando a gente fala as coisas com incredulidade, Deus ouve, Deus faz acontecer. Deus levou em conta aquilo que Abraão falou. Eu vou levar em conta, Abraão, o que você falou. Vou fazer também de Ismael um príncipe. Exemplo, quando Zacarias estava no templo oferecendo sacrifício, apareceu para ele Gabriel. Gabriel fala para Zacarias: Zacarias, Deus ouviu tua oração, Zacarias. Zacarias, imagina no templo aparecer um anjo. Eu acho que Zacarias começou a tentar querer correr, né? E o anjo: não temas, vou te trazer as boas novas. A tua mulher, Isabel, vai dar um filho. Zacarias faz a mesma coisa de Abraão. Você está falando? Não. Está falando que eu, que velhão, de 70 anos, vou ter um filho com uma mulher estéril, velha. O anjo falou para ele: você está duvidando? Você vai ficar mudo até que essas coisas tudo aconteça. Sabe por que o anjo deixou ele mudo? Porque senão ele ia falar coisas que iriam distorcer o caminho do Senhor. Porque Zacarias teria um filho famoso, João Batista. Ele poderia falar palavras ali, como Abraão falou, que Deus iria levar em consideração. Porque ele estava no momento ali de oferecer sacrifícios a Deus. Tome cuidado daquilo que sai da sua boca. Efésios 4:29 fala: saia da vossa boca a palavra que seja para edificação. Provérbios fala que o muito falar, o pecado está sempre presente. Quem controla a língua é sensato. A incredulidade, ela está sempre no nosso meio, irmão. Não é pelo fato que a gente se tornou cristão que a gente vai deixar de ter dificuldade, que a gente vai deixar de ter situações e dias ruins. Só que a gente tem que começar a vencer a incredulidade da nossa vida. Tomé, ele foi incrédulo. Tomé, ele quase deixou de receber o Espírito Santo pela sua incredulidade. Está todo mundo lá reunido, os 11 discípulos. Chega Tomé lá: onde você estava, Tomé? Fui dar um rolê aí. Tomé, Jesus apareceu no nosso meio. Jesus? Para, rapaz, eu vi Jesus sendo colocado no túmulo, um tamanho de um pedrão, os caras colocou para fechar lá. Você está falando que apareceu aqui? Eu duvido. Se eu não colocar o meu dedo na ferida dele, se eu não colocar meu dedo no furo da mão deles, eu não creio. Não creio. A Bíblia fala que ele queixou com raiva. Não creio não, tem que colocar o dedo. 8 dias depois, o que me aparece lá no meio? Jesus. Eu imagino Tomé. Eu creio sim. Põe teu dedo aqui, Tomé. Não creio. Eu creio. A incredulidade nos cega. Grandes homens de Deus, apesar de fazer grandes feitos, foram incrédulos. A incredulidade é um demônio que a gente tem que vencer todo dia, todo instante. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes, ou seja, dos incrédulos, para que não resplandeçam a luz do Evangelho. O perigo de sermos incrédulos: a incredulidade impede a autoridade e o poder de Deus de fazerem em nossas vidas grandes milagres. Mateus 13:54, abre a sua Bíblia comigo.
Mateus 13, 54. A incredulidade impede a autoridade e o poder de Deus de fazerem em nossas vidas grandes milagres. Às vezes você acha que está aqui na frente aqui, o Jean está pregando lá hoje, lá eu não vou na igreja não. Incrédulo. O pastor Tiago está pregando lá, eu não vou lá hoje que eu não recebo meu milagre. Incrédulo. O pastor Raul está pregando lá de sábado no Conexão, vou lá não, só tem o Jean, o Betinho, a Elano, o Genilton, mesmas galerinhas de sempre, não vou lá não. Incredulidade está impedindo você de receber o teu milagre. A incredulidade está impedindo você de receber aquilo que você tem pedido para Deus. Eu não vou no culto não porque é o Raul lá. Incredulidade, toma cuidado, meu irmão. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Não tenha sua fé baseada em homens. Vou na igreja, vou sim, mas não para receber algo, é para mim oferecer algo a Deus. Os israelitas, quando eles iam levar alguma coisa para Deus, eles sempre levavam. Agora nós brasileiros vai para a igreja com a intenção de receber. Vou na igreja porque eu quero receber de Deus um milagre. A incredulidade é um perigo na nossa vida. A incredulidade impede o poder de Deus agir sobre nossas vidas. Mateus 13, 54 diz o seguinte: chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntaram: de onde lhes vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não está conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficaram escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra, em sua própria igreja. Estou colocando igreja aqui, mas não está não. Só em sua própria terra ou em sua própria casa, um profeta não tem honra. 58. A incredulidade do povo que fez, ó. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. A incredulidade manifestando no meio do povo de Deus de novo. Não é que é lá o Raul? Não é que é lá o Betinho? Eu não vou na igreja não, o Betinho. Fica brincando com todo mundo aí. Vou na igreja não, os caras lá tudo crianção brincando. Mas não é nós que vai fazer não, meu irmão, é Deus que faz. A incredulidade impede você ou eu de receber o agir de Deus na nossa vida. Lembre-se, a incredulidade ela vem acompanhada de ingratidão. Quando você é incrédulo, você é ingrato. E a ingratidão é um perigo, é um vilão na nossa vida. Jesus Cristo, ele não fez muitos feitos ali por causa da incredulidade do povo. A incredulidade, ela atinge mais os povos que estão na igreja. Não são os povos que estão no mundo, não. Jesus conta uma parábola de um administrador astuto, que quando o patrão dele falou assim: eu vou te mandar embora, sabe o que ele fez? Ele começou a falar assim para o povo assim: se você deve 100 para ele, vou colocar aqui no caderno que você deve só 80. Se você deve aqui 70 para ele, vou colocar no caderno que você deve apenas 50. Aí Jesus fala assim para o pessoal: os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Porque o cara, ele era um cara astuto, ele sabia que ele ia se mandar embora, só que ele estava agradando o pessoal para depois o povo receber ele na casa dele. Astuto. Agora o povo fala: vou no Conexão. Vou no Conexão não. Vai no culto de quarta-feira, vai estar só o Tiago, o Ney lá com o violãozinho tocando, vou não. Incrédulos. Deus, ele opera através dos louvores. Às vezes pode estar só o Ney tocando violão, o que Deus cura? Eu já fui curado ouvindo louvor em casa. Já senti a paz de Deus ouvindo apenas louvor. Davi, quando Saul ficava lá possesso do demônio, ninguém em Israel conseguia acalmar Saul. Quem que estava lá? Imagina que som que saía daquela harpa de Davi. Eu acho que Davi cortou um pedaço de bambu e vergonha igual ele embora, ficava assim, tudo afinado, mas só com a unção, descia e o espírito imundo, rachava fora. Adoração tem poder, irmão. A adoração possui um poder enorme de corrigir os nossos problemas e de colocar novamente nós em foco divino. Vamos deixar de ser incrédulos. A Bíblia fala que de um homem chamado, dá tipo o título, centurião,
romano, centurião porque ele tinha autoridade sobre 100 soldados romanos. A Bíblia fala que quando ele chegou para Jesus, ele falou: mestre, tenha compaixão do meu filho. O meu filho está em casa quase morrendo. Jesus Cristo falou assim: vou lá curar ele. Não. A fé, irmão. A incredulidade é acompanhada de ingratidão, mas a fé vem acompanhada de humildade. Ele foi humilde. Não vai na minha casa não. Eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa não, Jesus. Mas dá pelo menos uma palavra. Dá pelo menos uma palavra que o meu filho será salvo. Olha a fé. Olha a fé. Jesus Cristo fala: eu não vi em tamanho Israel, grande fé que esse homem tem. Imagina a cara dos pessoal que seguia Jesus, os crentes daquela época. Um centurião que nem era crente, um centurião que estava ali, andando, e ouviu falar de Jesus, e falou assim: então eu vou lá que Jesus vai curar meu filho. Ô Jesus, eu vou na sua casa. Não, você não é digno de entrar na minha casa. Dá pelo menos uma palavra, que eu também sou um homem sujeito à autoridade. Eu falo para o meu servo: vai lá comprar pão para mim. Ele vai. Vai lá para mim lá cobrar não sei quem. Ele vai. Então o Senhor dá pelo menos uma palavra, que meu filho será curado. Imagine Jesus pensando: vai, pois o teu filho vive. Eu acho que ele olhou no relógio, não tinha relógio, né? Mas eu acho que na época é igual o Ronaldão no Potro Vitor. Ele olhava a hora no sol. Ronaldão, quantas horas? 5h15. Ele: tá louco, esse cara aí é do bicho mesmo. Eu acho que ele olhou pelo sol, não sei, a Bíblia não fala, mas só que a Bíblia fala que quando vieram o seu servo de encontro com ele, para falar que o seu filho estava vivo, ele falou assim: essa é a hora que Jesus Cristo falou. E creu, ele e sua casa. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Ou seja, os incrédulos do mundo têm mais fé que o povo da igreja. Porque no mundo, eu já fui do mundo. Falar pro pessoal: vamos fazer uma festinha, cada um vinha, já tem minha casa, eu vou dar não sei tanto de cerveja, eu vou dar não sei tanto de dinheiro. Os caras abraçam, mano, a ideia. Você chega na igreja: vamos fazer uma conferência. O Raul tá aqui quase se matando, cara. Fala pra você, pastor Raul: eu te amo, o senhor mesmo, pastor Raul. Você é um cara que me ensinou a gastar mais, a amar mais Jesus. Cara, eu vi o Raul aqui se matando, velho. Suado aqui, ó, limpando, arrumando as coisas de Deus. E falava aqui: quem vai para conexão? Só levantava a mão eu, a Ilana, o Betinho. Todo mundo levava nem a sério, velho. Isso dói o coração da gente, mano. Um dia que alguém que estiver na igreja, que for líder, estiver cuidando de pessoas, você vai ver o tanto que é ruim. Você com o coração queimando ali, pagando preço, falando pro pessoal: vamos. E ninguém abraça da ideia. Incredulidade no meio do povo de Deus, para que não resplandeça a luz do evangelho. Outro exemplo de fé que não era cristãos, a mulher cananeia. Chega para Jesus: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus pagando de surdo. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus pagando de surdo. Tenha compaixão de mim. Pedro: mestre, quer que eu cale a boca dessa mulher? Não. Aí Jesus chega para ela, olha a resposta que Jesus dá para ela. Você, a minha sogra, eu acho que é te dando tampo na cara de Jesus, cara. Desculpa falar isso mesmo, mas é verdade. Olha a resposta que Jesus dá para ela: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorros. Chamou a mulher de cachorra. Mas olha a resposta da mulher: sim, mestre, o senhor tem razão, mas até os cachorrinhos comem da sobra que cai debaixo da mesa. A fé. A fé. Mais uma vez, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Não deixe a incredulidade tomar conta da sua vida não, meu irmão. Tenha fé. Tenha fé. E para você ter fé, você não gasta dinheiro. Não tem como você comprar a fé com dinheiro. A palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir. O ouvir gasta tempo.